Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o comecinho da quarta temporada de The Good Doctor, esta série incrível, maravilhosa, perfeita mais ou menos, né? Porque faz umas coisinhas que magoam o meu coração. Se você ainda não assistiu o final da terceira temporada e o comecinho dessa quarta temporada, muito cuidado, porque esse vídeo, obviamente, contém spoilers. Bora comigo. Bom, eu estava querendo falar sobre The Good Doctor desde o final da terceira temporada, né? Que nós vimos a morte do... Ai, gente, é difícil, né? Nós vimos a morte do Melendez, uma morte que eu não esperava. E eu confesso que eu não gravei esse vídeo antes porque sabe aquela coisa de a esperança é a última que morre? E eu falava pra mim mesma que o Melendez não morreu, que eles poderiam mudar isso na quarta temporada. Eu ficava ali, né, naquela pontinha de esperança de alguém, dos criadores, pensar assim, poxa vida, não. Vamos fazer o Melendez voltar aí pra quarta temporada e fingir que o final da terceira foi um surto coletivo, mas infelizmente não foi. Eu já me conformei até que eu não tenho sorte com séries médicas, porque sempre o meu personagem preferido morre, ou sai da série, ou acontece alguma coisa, então, poxa vida. E sei lá, talvez seja meu coração de fã falando um pouquinho mais alto, porém eu acho que não era o momento do Melendez morrer, eu acho que ele poderia morrer mais pra frente, daqui umas 2, 3 temporadas, ou talvez nunca mesmo. Mas eu acho que o personagem estava no ápice da sua perfeição. O Melendez, ele teve uma evolução incrível em The Good Doctor e eu acho que o personagem ainda tinha muita coisa para acrescentar na história. Fiquei muito triste com essa decisão de matar o Melendez. Eu entendo o fato deles quererem chocar, deles falarem que, mas nesse tipo de série sempre alguém morre e tal, mas tinha que ser justo o Melendez? Não poderia ser, sei lá, o Andrews? Eu sei que o Andrews tem alguns fãs, algumas pessoas gostam dele, ele também é importante para a história, ele também acrescenta um pouquinho na história, então eu acho que a morte dele seria mais coerente no momento do que a morte do Melendez. E uma das coisas que me incomodou ainda mais é o fato deles começarem a trabalhar uma relação da Claire com o Melendez para ele morrer no final. Não tem sentido nenhum, não tem cabimento nenhum, eles não desenvolveram essa relação e, cara, mesmo gostando muito do casal, mesmo shippando muito esse casal, eu acho que a Claire e o Melendez foram muito injustiçados e a Claire tinha uma química surreal com ele, mas eu acho que se era pra ele morrer dessa forma, era melhor nem ter começado a trabalhar nada, porque eles acabam dando ali esperança para os fãs de acontecer alguma coisa e o cara vai e me morre. E até hoje, assim, eu não entendo por que eles decidiram isso. Sei lá, eles sentaram numa mesinha e falaram, vamos matar o Melendez para poder chocar um pouquinho as pessoas? Porque assim, dá a impressão até que é meio que uma cópia, talvez, de Grey's Anatomy. Porque Grey's Anatomy é uma série médica muito conhecida por matar justamente os seus médicos, né? Existe até mesmo aquela piada de que Grey's Anatomy é uma série médica em que os médicos morrem mais do que os pacientes. Porém, tem uma coisa que muitas pessoas não param para prestar atenção, mas a maioria das mortes de personagens importantes para a história de Grey's Anatomy, não tô falando daqueles personagens descartáveis, mas dos personagens importantes mesmo para a história, a maioria dessas mortes tem uma justificativa ali nos bastidores. Normalmente é o ator que teve alguma treta, normalmente é o ator que pediu para sair, então a série acabou matando o personagem na série. E pelo que eu li, pelo que eu entendi, não foi o caso com o Melendez de The Good Doctor, que infelizmente tinha muita coisa ainda para mostrar pra gente, mas não será possível, afinal
ele morreu mesmo. Agora, depois do final desse episódio da 4ª temporada, com ele aparecendo ali numa visão pra Claire, falando que tudo vai ficar bem, agora sim caiu a minha ficha que o Melendez morreu de vez. E aí, nesse episódio, com tudo que estava acontecendo, eu acredito que eles conseguiram abafar muito a história da morte do Melendez, porque tinha muita coisa acontecendo, o episódio focou muito, né? Focou, na verdade, totalmente no coronavírus. Então, com tudo isso, com todo esse rolê, com todas essas tretas, a morte do Melendez acabou ficando ali meio que de canto, sabe? Os personagens acabam não comentando sobre isso. A Claire aparenta estar muito triste, muito mal. Nós temos uma cena dela com a doutora Lynn ali no comecinho, né, parecendo duas viúvas, na verdade, que elas estão muito mal. Só que tem muita coisa acontecendo, então acaba meio que realmente esquecendo da morte do Melendez, assim como a série meio que esqueceu. E aí acabou se lembrando no final, quando ele aparece para Claire. No momento que a Claire estava ali observando todos os objetos das pessoas, né, que estavam com vírus e tudo mais, uma cena muito pesada, e de repente uma vozinha assim no fundo fala: tudo vai ficar bem. Meu amigo, eu já tava chorando nesse episódio. Depois dessa cena eu chorei mais ainda, me arrepiei todinha e... ai, por um momento eu fiquei pensando, será que o Melendez tá vivo? Eles poderiam fazer isso, né? Tipo assim, o Melendez, ele ficou muito mal e tal, ele tava em coma, sei lá, ele acordou e ninguém falou sobre isso, e ele tá bem, e ele tá vivo. Poderia ser ele vivo. Eu vou me lamentar pela morte do Melendez pra sempre. Com certeza. Vamos deixar a morte do Melendez de lado um pouquinho, né? Pra falar desse episódio que, na minha opinião, foi o episódio mais pesado da história de The Good Doctor. E ele foi tão pesado assim justamente por se tratar de uma história em que nós estamos vivendo. Não sei vocês, mas eu consegui me identificar com várias coisas ali dos personagens. E eu acho que eles conseguiram retratar muito bem a realidade, mostrando ali como cada personagem está lidando com toda a situação, com o coronavírus, cada um tentando lidar ali da sua forma. Eles conseguiram mostrar tanto a nossa realidade, do que a gente tá passando, do que a gente passou, que até mesmo uma coisa simples como a máscara do Shawn machucar a orelha dele atrás, como uma mulher no elevador que não queria usar a máscara, e aí no final a doutora Lynn fala: meu, usa a merda dessa máscara. Eles conseguiram pensar em todos os detalhes. Isso foi incrível. Foi um episódio impecável. Foi um episódio que eu chorei, que eu me arrepiei o episódio inteirinho. Ali no começo já com a mulher possivelmente, né, com corona, e aí a médica falando pra ela que não, que era só uma gripe, que ia passar. E aí 2 semanas depois desse acontecido, a mulher chega já muito mal e aí ela acaba morrendo nesse episódio. Achei muito pesado a história dessa mulher, principalmente como eles trabalharam no episódio, né? Dela ficando mal aos pouquinhos, mostrando o coronavírus aumentando cada vez mais no hospital, porque no comecinho era um caso ali, outro caso ali. Quando essa mulher aparece, ela até pergunta, né? Ai, será que eu tô com aquele vírus? E eles falam: não, imagina, você não tá com vírus não. E aí depois ela acaba aparecendo sim com esse vírus, e aí mostrando a filha dela sem poder entrar no hospital, a filha dela desesperada, pedindo pra ver a mãe, porque só queria ficar perto dela. E aí pelas normas do hospital, ela não podia entrar. E aí depois a Claire saindo ali com a doutora Lynn do lado de fora do hospital pra poder falar pra essa mulher que a mãe dela tinha morrido. Cara, foi muito pesado. E aí nós temos a Claire meio que avançando assim, meio que pra abraçar ela, mas aí ela lembra que não pode abraçar, e aí ela recua. E, mano, isso foi muito pesado, foi muito marcante, foi muito real. E aí quando você vê um episódio como esse, que consegue mostrar todos os personagens, consegue
retratar tudo, porque eles mostram os médicos todos os dias se arriscando, abrindo mão do bem-estar deles para poder cuidar daquelas pessoas, mostrando todo o risco que eles tinham para pegar esse vírus também. Tem uma cena também que eu achei bem pesada em relação a esse risco dos médicos para com as suas famílias e tudo mais, que é o momento que o Andrew está voltando do hospital e aí quando ele chega em casa tem um quartinho montado para ele na garagem da casa dele, e aí a mulher deixa tudo arrumadinho ali, né? Tem a fotinho dela ali e ela deixa a comida para ele falando que tá com saudade. Eles tomando todo o cuidado possível, né? Já que ele trabalha no hospital e aí não quer arriscar a vida da família, da mulher, enfim. Então a série vai mostrando todos esses detalhezinhos que com certeza você vai se identificar com alguma coisa. Tem até reunião virtual, gente, que com certeza muita gente vai acabar se identificando. Temos a Debbie cozinhando em casa enquanto o Aaron tá ali trabalhando, né? Em alguns momentos ele começa a ficar de saco cheio da quarentena, mas aí ao invés de trabalhar, ela acaba pegando ele jogando ali no computador e tal, jogando pôquer. Então vai mostrando também essa crise dos casais, né? Porque foi uma coisa que aconteceu com muita gente, teve muitos casais que se separaram na quarentena, teve toda essa crise de a gente tem que se ver 24 horas por dia e tal. Tem casal que acabou não conseguindo lidar com tudo isso. Na verdade, tem muita gente surtando, tem muita coisa acontecendo no mundo e continua acontecendo. Então eu acho que essa temporada de The Good Doctor vai ser muito importante, principalmente para conscientizar as pessoas de tudo que tá acontecendo. Eu entendo o fato deles não poderem gravar antes, mas eu acho que se essa temporada tivesse começado até um pouquinho antes, né, talvez, sei lá, tivesse mudado a cabeça de pelo menos alguma pessoa que não quer usar a porcaria de uma máscara. Ai, eu fico com uma raiva, gente, sério, eu fico com uma raiva que as pessoas ficam reclamando de usar uma máscara, mas qual é o problema? Eu sei que às vezes dói aqui atrás, não sei o quê, mas mano, qual que é o problema? Usar uma máscara. Uma máscara. Só que aí, de contrapartida, nós temos a crise, né, do casal Debbie e Aaron, o que já era de se esperar. Ele é um cara que gosta de trabalhar e tal, e aí ela acaba falando que ele não pode ir pro hospital porque ele corre risco e tal, e ele não quer, ele quer trabalhar. Então a gente vê toda essa crise, mas de contrapartida, nós também temos a relação do Shawn com a Leah, que é uma relação que, assim, eu sinto que se eles continuarem nessa pegada, eles vão se aproximar cada vez mais, porque o Shawn não quer ver a Leah, né? Ela até fica tentando, falando, não, a gente toma todo o cuidado possível e tal, mas não foi uma coisa que fez o casal se separar, pelo contrário. Eu acho que com as conversas, até mesmo ali no final, né, com cada um de um lado da porta, conversando e tal, eu acho que vai aproximar cada vez mais os dois, porque não vai ficar aquela coisa de apenas sexo, como muitos casais, né, tem nas séries e tal, qualquer coisinha é transar e tal. Tem até umas piadinhas que eles ficam falando ali, do Shawn falando que não sente falta da Leah, que o que ele mais sente falta é do sexo, sendo que na verdade ele sente falta dela sim. Então, na minha opinião, isso vai aproximar cada vez mais esse casal, fazendo ser uma relação ainda mais intensa. Na verdade, eu espero, né, porque eu não fiquei temporada após temporada esperando esse casal acontecer para quando acontecer eles se separarem. Sendo que, na verdade, gente, eu já deveria estar acostumada, porque nenhum casal de série médica tem um final feliz. Infelizmente. E principalmente os casais que eu gosto, tipo a Claire e o Melendez, que eu tinha certeza que na 4ª temporada eles teriam uma relação. Sou muito palhaça mesmo, né? Mas eu acho que a temporada começou muito bem. Só não vou falar que vai ser a melhor temporada de The Good Doctor, porque não vai ter o Melendez. Então, já não tem como ser a melhor temporada. E sim, sou fanática por esse homem, como vocês perceberam, e ainda não vou me conformar com isso. Gente, eu fico tão chata. Quando algum... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quando algum personagem que eu gosto muito morre, eu fico insuportável. Então me aguentem. Eu entendo que as pessoas morrem, eu entendo que os personagens têm que morrer. Mas por que o Melendez? Por quê? Podia ser o Andrews. Eu não ia ligar.
Talvez seja por isso, porque eu não ia ligar. Então, eles pegaram justamente ali no nosso ponto fraco, no personagem que muita gente gosta. Eu só, sei lá, eu queria que ele morresse mais pra frente, sabe? Depois de 3 temporadas, eu acho que não era o momento. Eu acho que tinha muita história pra rolar, tinha muita coisa pra acontecer. Ele tinha que ficar com a Claire antes. Eu acho que tinha todo um relacionamento que eles poderiam desenvolver de uma forma impecável, incrível, e eles fizeram isso. Poderia matar... Ai, sei lá, gente. Enfim, vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse retorno de The Good Doctor. Comenta aí o que você achou da morte do Melendez. Se você gostou, se você não gostou. Porque tem gente que não gosta dos personagens, né? Então, se pra você tanto faz, se você não gostava do Melendez, por favor, comenta aqui embaixo por que você não gostava desse homem, que eu quero saber, tá bom? Abra o seu coração. Mas se você também era apaixonado ou apaixonado pelo Melendez, assim como eu, também comenta aqui embaixo, também abra o seu coração que eu quero saber, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser mais vídeos de The Good Doctor, não esquece de dar aquele like maroto que me ajuda muito também pro YouTube engajar o vídeo, mandar esse vídeo para outros fãs de The Good Doctor, tá bom? Que também estão devastados com a morte do... com a morte do Melendez, não consigo nem falar. Me siga também nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!